Boa tarde a todos. A gente hoje está aqui com o Paulo Dale, da Dália Capital. A gente vai conversar um pouquinho sobre os fundos, sobre as gestoras. Depois ele vai passar um pouquinho da ideia do cenário, o que eles estão vendo, quais são as perspectivas. Paulo, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho do histórico da gestora. Claro, obrigado Natália, Rafael e Thiago pelo convite de estar aqui batendo esse papo com vocês e seus clientes hoje. Eu sou Paulo Dale, sou sócio da Dália Capital e tomo conta de tudo que não é gestão aqui na Dália, tá? Primeiro, obviamente, um comentário sobre esse momento bastante difícil, né? Um filme de mau gosto que a gente está passando, né? Mesmo nós aqui na Dália que temos bastante experiência, né? Todos os sócios, eu vou comentar um pouco mais, temos mais de 20 anos de experiência no mercado e nunca efetivamente vivenciamos uma crise vindo de um tema biológico, né, como é agora. Normalmente as crises são geradas no mercado financeiro, né, ou nos bancos, né, por algum excesso de alguma maneira. Dessa vez foi um pouco diferente, né, e está todo mundo ainda tentando entender como sair dela, né, como que vamos sair dela, né, porque claramente vamos ter aí uma série de adaptações, né, às nossas rotinas, né, seja pessoalmente, no trabalho, em toda a nossa vida, né? Então, bastante difícil. Espero que todos estejam bem saudáveis aí em suas casas para a gente poder passar com calma e paciência por esse momento, tá? Bom, a gente aqui na Dália, né, a Dália é uma gestora nova, temos quase um pouco mais de 2 anos de vida, né, como empresa, mas como eu comentei, a Dália é uma gestora com sócios bastante experientes, né? Então aqui esse é o quadro de sócios, somos 7 sócios principais, somos 12 pessoas na Dália atualmente. Só para vocês darem uma ideia, uma olhada, os outros 6 sócios além de mim são todos da equipe de gestão. Algumas características interessantes, né? 5 deles trabalhando juntos por pelo menos 10 anos no Bank of America Merrill Lynch, cobrindo setores, né, complementares, né? São todos analistas de empresas e que se uniram ao José Rocha, que é o nosso gestor. O Rocha também tem 20 anos de experiência no mercado, tendo trabalhado na mesa proprietária de renda fixa do Garantia por quase 10 anos e depois sendo gestor de ações tanto na Quest quanto na Apex Capital. São duas gestoras bastante conhecidas hoje, né, no mercado, bastante bem-sucedidas. E por um alinhamento de astros, né, em 2017, a gente se encontrou procurando um novo projeto que se baseava muito numa variável extremamente relevante para nossas vidas hoje, tá? Que é os juros, né? Os juros baixos, na realidade. A gente percebeu que com a virada no modelo, né, de gestão do tema fiscal e do tema monetário no Brasil, com o fim da TJLP, né, ou seja, que o BNDES não poderia mais dar crédito a juros subsidiados, o CDI ia poder cair para níveis mais razoáveis, né? E aí, com o controle de inflação implementado pelo Henrique Meirelles e pelo Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central naquele momento, lá em 2016, 2017, o CDI pôde cair para 6,5%, né? E agora, com a agenda liberal, né, capitaneada pelo Paulo Guedes, a gente está vendo o CDI caindo para abaixo de 3%, né? Hoje ele está em 3%, mas o Banco Central já indicou que possivelmente na próxima reunião iria baixar aí para 2,25% ou 2,50%, né? Depender de algumas variáveis que ele vai analisar nesse momento. Tá? Então, esse tema é transformacional para todos nós, né? Muda a maneira como o brasileiro passa a investir os seus recursos. Né? Antigamente, vocês se lembram, a gente não precisava fazer nada com dinheiro a não ser investir no CDI. Né? Com CDI a 15%, 20% ao ano, você não precisa fazer mais nada. Né? Investe no CDI, o maratonista incansável, né? O lutador de MMA invencível, e não precisa fazer mais nada, toca o pau. Agora é diferente, a gente efetivamente precisa buscar alternativas melhores para investir os nossos recursos, e ninguém melhor do que vocês aí na Passárgada para orientar os seus clientes, né, de acordo com o perfil de investimento de cada um deles, de como fazer esses investimentos. Né? O Brasil tem várias alternativas interessantes, né, várias categorias, né, fundos multimercados, fundos de ações, ações diretamente, fundo imobiliário, né, e aí, de acordo com o perfil, né, a característica dos investidores, buscar a melhor composição para essa carteira. Tá?
Então, esse é o time, tá, gente? E o que a gente viu também é que produto a gente faria, né, que tivesse, obviamente, o perfil de risco dos sócios e gestores da Dália e que também ajudasse os investidores pessoas físicas nesse período de transição, né, saindo de investimentos mais focados em renda fixa e de mais baixo risco para investimentos mais agressivos, entre aspas, né, em termos de risco, né, para a Bolsa, por exemplo, né, para na nossa cabeça, Bolsa é o ativo líquido mais interessante para o Brasil nessa nova fase. Tá? Mas, obviamente, a gente entende que essa transição não pode se dar abruptamente, ou seja, o cara sai de ativos de renda fixa para renda variável direto, a diferença de nível de volatilidade, né, de nível de risco é muito grande. Se a pessoa não está preparada, no primeiro movimento mais brusco da Bolsa, a pessoa sai, né, o investidor pede para sair e não volta nunca mais. Tá? Então, aí nasce o Total Return, tá? Que ele tem algumas coisas interessantes e diferentes dos fundos no Brasil. Né? É como se fosse um hedge fund de bolsa, né? No sentido de que ele é um fundo multimercado onde o foco principal do risco está em ações de empresas no Brasil. Tá? E aí, como é que a gente quebra, né, esse risco? Né? Como é que a gente diminui esse risco para a gente não ter dor de barriga nos movimentos mais abruptos da Bolsa? Né? A gente adiciona ações da América Latina, né, como diversificação, né, lembrando que o nosso time de análise ele cobre a América Latina, né, ações de empresas da América Latina há mais de 20 anos, e também renda fixa. Né? Então, a gente usa aqui instrumentos de renda fixa, de bolsa, de commodities, de moedas, para fazer com que a nossa carteira seja diversificada e equilibrada e, ao mesmo tempo, protegida. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, desde o começo do Total Return, a gente tem uma posição comprada em bolsa e comprada em dólar. Né? A gente percebeu lá no princípio da Dália que nesse novo mundo, nesse novo Brasil de juros baixos, o real, nossa moeda, também ia sofrer uma desvalorização. Tá? Primeiro porque o real ficou muito tempo sobrevalorizado artificialmente, exatamente por conta dos juros muito altos, né, que a gente atraía investidores muito mais interessados em investir nesses juros altos do que investir em infraestrutura no Brasil ou mesmo em ações no Brasil. Tá? Então, você tinha aí uma atração errada de capital para o Brasil. Tá? Na hora que esses juros diminuem, né, reduzem para níveis mais normais, o foco passa a ser outro do investidor estrangeiro. Né? Ele não vem mais para comprar esses juros reais altíssimos, agora ele vem para eventualmente para ativo real, né, como eventualmente até bolsa, imóveis ou investimento em infraestrutura, né, construção de grandes projetos de pontes, rodovias, ferrovias e portos e etc. Tá? Então, a gente vai ver uma mudança nesse foco do investidor estrangeiro e o principal dessa transformação é que você não tem mais um fluxo consistente de recursos vindo para o Brasil, então a nossa moeda não fica mais valorizada como ficava antes em relação ao dólar. Tá? E a outra parte relacionada a isso, que faz com que também essa desvalorização do real tenha sido tão rápida, né, não só nesse período do coronavírus, mas desde o ano de 2017 para cá, é que a gente tem vivenciado já há alguns anos, e a nossa expectativa é que essa tendência permaneça olhando para frente, que o dólar é a moeda forte no mundo, exatamente porque os Estados Unidos é a economia mais potente do mundo por uma série de razões. A gente vai entrar em alguns detalhes aqui para frente. Tá? Então, essas são as características do Total Return. Tá? O nosso comitê de investimentos, tá? Ele tem um foco muito grande na análise de macro global, tá? Do grande cenário macro global, e aí reflete exatamente essa análise em juros e na economia americana, economia, né, europeia e, obviamente, também economia chinesa, como não deveria deixar de ser, por conta da nossa bolsa bastante também concentrada em empresas de commodities. Né? O grande comprador das nossas commodities, obviamente, é a China. Tá? Então, se a gente não tiver uma muito boa noção, né, uma muito boa análise de como estão os dados e a economia na China, fica difícil a gente ter
alguma opinião interessante sobre as ações de commodities no Brasil, como Petrobras, Vale, Suzano, Klabin, Gerdau, Usiminas e tais, tá? Aí, obviamente, não só no Brasil, mas também no Chile, no Peru e no México, que também são grandes produtores de commodities, onde a Argentina, a China é o principal consumidor, tá? Os nossos fundos, pessoal, são 3, né? A gente tem 3 estratégias hoje. É importante comentar que a gente tem apenas um comitê de gestão, né? Um time de gestão. As ideias desse comitê, elas são colegiadas, tá? A gente não tem uma pessoa que toma as decisões aqui na Dália, seja em relação aos investimentos, seja em relação às empresas, né? Obviamente, o comitê de gestão são as 6 pessoas da gestão e o comitê da empresa, eu me incluo nele para tomar as decisões relacionadas à Dália, né? Como um novo fundo ou a contratação de alguma nova pessoa para o time, tá? Mas o comitê nosso, de novo, ele deriva primeiro dessa variação macro-global. O segundo pilar é o que a gente chama de microassimétrico, né? Então, a gente vai refletir essa visão macro-global que a gente tem comprando ações, né? Seja de empresas no Brasil ou de outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Peru, México e Colômbia, tá? E o terceiro pilar é a composição da carteira, que ela é integrada, tá? Então, por que isso é interessante? Porque isso reflete a opinião sempre do time, tá? A gente não tem a caixinha de risco para cada um dos membros do nosso comitê de gestão, tá? A gente está sempre buscando as melhores ideias do time para implementar dentro do fundo. E os nossos fundos, né, qualquer um deles, que vocês estão vendo aqui, o Dália Total Return, o Dália Global Allocation, que é uma estratégia nova nossa, que eu já vou falar um pouco mais de detalhe, e o Dália Institucional FIA, eles derivam das melhores ideias, e essas melhores ideias não seguem a recomendação do analista A, B ou C. Tá? Então, é sempre uma discussão. A gente busca ter sempre nos fundos as melhores ideias para os fundos naquele momento, em determinado momento. Tá? Então, a gente tem um único comitê e os posicionamentos eles vão variar de acordo com o mandato de cada um dos fundos. Né? Então, por exemplo, a gente gosta muito de Eneva e CPFL. Tá? Ele vai ter um determinado posicionamento no Total Return. Ele vai ter um posicionamento maior no FIA, porque o FIA é um fundo só de ações, tá? E ele vai ter um posicionamento menor aqui no Global Allocation, porque o Global Allocation ele tem um posicionamento em Brasil menor, bem menor do que o Total Return, tá? A gente gosta de dólar, né? A gente acha que o dólar vai seguir uma tendência de alta. Então, eu vou ter um posicionamento de dólar no Total Return, mas vou ter um posicionamento bem maior de dólar no Dália Global Allocation, porque o Dália Global Allocation é o nosso veículo de investimento em ativos no exterior. Tá? E eu vou ter um posicionamento bem pequeno no Dália Institucional FIA, porque ele é um fundo de ações, né, em grande parte do seu risco, mas eu consigo ter algum dedinho, tanto de NTNB quanto de dólar nele, sem mudar a característica, né, de eu ter 90%, 95% do meu patrimônio investido em ações o tempo todo, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma pergunta? Acho que tudo bem, mas, bom, pode fazer algumas perguntas. Né? Você falou, né, do Total Return que ele tem exposição, né, ao dólar, né? Essa exposição, ela é constante, ou vocês podem também fazer em algum momento, enxergar que, sei lá, o dólar já subiu muito e começa a ver uma perspectiva, talvez de queda para o dólar, vocês podem cortar, tirar essa posição de dólar. Né? Isso pode ser dinâmico, ou simplesmente é um hedge que vocês vão acompanhar sempre no fundo? Boa pergunta, tá mais para a segunda alternativa de resposta que você comentou. As nossas carteiras, elas funcionam, elas têm um call macro de longo prazo que direciona grande parte das posições. Tá? E qual é esse call macro? É que o Brasil vai ter juros baixos por muito tempo, que a nossa moeda vai seguir uma tendência de depreciação frente ao dólar e que a economia brasileira vai crescer entre 1% e 2% ao ano por 10 anos. Tá? Obviamente, nesse ano vai ser diferente, vamos ter uma recessão profunda por conta dos efeitos do coronavírus, mas a gente acha que volta a esse cenário de crescimento da economia a partir do ano que vem. Tá?
de forma que, mesmo eu tendo esse call macro de longo prazo, que é a grosso modo positivo, né? A gente acha que a bolsa vai subir, que o real vai se desvalorizar e que os juros vão permanecer baixos, você tem, obviamente, o curto prazo com bastante ruído, com bastante estresse, tá? Então, isso faz com que as nossas carteiras sempre tenham algumas posições de ataque, né, para o cenário positivo, mas sempre vamos ter algumas posições de defesa, exatamente para nos ajudar no cenário mais negativo de curto prazo que acontece. Tá? Então, isso é importante, gente, porque a gente quer que a nossa vol, né, que o risco das nossas carteiras, principalmente dos multimercados, seja controlado, né, por volta de 10% ao ano. Tá? Então, isso é importante para que os nossos investidores e também a gente não tenhamos dor de barriga para, principalmente em momentos como que a gente viveu agora em fevereiro e março. Né? Basicamente, abril foi uma recuperação, foi tranquilo, vol para cima todo mundo aguenta, né? Vol para baixo que é meio complicado. Então, o que a gente faz, Rafael, é, ao longo do tempo, aumentar ou diminuir essas exposições macro-globais de acordo com o cenário. Tá? Então, no ano passado, a gente teve posição de dólar comprado, mas era uma posição muito menor do que a gente tem hoje. Tá? Por quê? Porque no ano passado a gente estava enxergando um cenário melhor, tá? Mais positivo, sem muito risco no horizonte, e a gente conseguiu ter uma posição em Bolsa Brasil e América Latina maior do que a gente tem agora. Então, no ano passado, o total return subiu quase 37%, quando a Bolsa subiu 30%. Tá? Na virada do ano, né, até a partir de fevereiro, basicamente, começou a vir nuvem pesada no horizonte. Então, o que eu faço? A gente reduz um pouco a nossa exposição em ações do Brasil, aumenta a nossa exposição em dólar e a nossa posição em ouro. Então, o ouro a gente tem também desde abril do ano passado. A gente não comprou ouro esse ano. A gente já comprou um pouco de ouro em abril do ano passado, por conta dos riscos que a gente estava vendo exatamente, que hoje é um risco secundário, mas naquele momento era o principal, que era de eleição nos Estados Unidos. Né? Hoje o risco principal não é de eleição nos Estados Unidos, mas sim da profundidade da recessão que a gente vai ter de acordo com a resolução do coronavírus. Então esse é o principal risco hoje. Né? E você tem um Banco Central dos Estados Unidos imprimindo bastante dinheiro, e no limite, né, a gente acha que o dólar é forte no mundo contra todas as outras moedas, mas eventualmente no limite ele deixaria de ser essa principal moeda no mundo, e para onde que o mundo correria? Para o ouro. Tá? Então, por isso que a gente aumentou nosso posicionamento em ouro, assim como aumentamos o nosso posicionamento em dólar. E o que mudou também do ano passado para cá? Ano passado a gente tinha praticamente nada de posição em bolsas americanas, tá? E hoje, desde final de março para cá, a gente tem posicionamento em S&P e em Nasdaq, né? Porque de acordo com esse cenário que a gente está enxergando, a economia americana deverá ser a primeira a se recuperar dessa grande crise que a gente está entrando. Tá? Então, eu não posso zerar bolsa no Brasil no total return, porque o mandato dele é de ter Bolsa Brasil. Tá? Mas eu diminuí um pouco esse posicionamento e gerei uma exposição de mais ou menos 20% em Bolsa Americana, que é o que o meu mandato permite. No Global Allocation, que é um mandato mais focado em ativos no exterior, esse posicionamento já é bem maior. Tá? Já é de 35% contra 10, 15% de Bolsa no Brasil. Tá? Eu vou deixar de ter Bolsa Americana no Global Allocation e no Total Return? Provavelmente não. Tá? Mas eu vou diminuir se o cenário mudar e eu vou ter mais em Brasil. Eu vou deixar de ter dólar nesses fundos? Muito provavelmente não. Eu posso eventualmente diminuir no Total Return, mas eventualmente eu posso até aumentar no Global Allocation, porque o mandato permite. Tá? Então, não sei se eu expliquei, tá? Mas, de novo, os nossos posicionamentos, eles não miram o curto prazo. Né? Eles miram sempre o médio e longo prazo, e o curto prazo eu vou ajustando esse equilíbrio entre as posições, tá? Para conseguir ir gerando retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, mantendo o nível de risco do fundo controlado.
tá? Para que ninguém tenha dor de barriga, né? E a gente consiga ter sempre investidores satisfeitos como nós, né? Nós somos os principais investidores dos fundos desde o começo, porque a gente acredita nessas estratégias, tá? Então, o dinheiro inicial de todos esses fundos são dos sócios da Dália, tá? Certo. Então, apesar de vocês, né, no Total Return, vocês terem mais liberdade, ser um multimercado, vocês sempre vão ter posição em ações. Mesmo que o cenário piorar muito, vocês nunca vão deixar de ter exposição. O que vocês vão fazer é aumentar os ativos de proteção. Então, você aumentaria dólar, aumentaria ouro, usaria outros instrumentos para poder segurar ali a volatilidade da bolsa. Seria isso? Correto, né? Você vê aqui pelo quadrinho, a gente tem um intervalo, né, mínimo de exposição líquida de 20%. Tá? Então, no limite mínimo, eu teria 20% de exposição em bolsa, né? A gente chegou a ter 25, 26 agora em março. Né? Então, a gente reduziu bastante essa exposição, continuamos comprados em NTNB e em dólar e ouro. Né? Mas, no final do mês, a gente aumentou muito de leve a exposição em Brasil e montou uma posição um pouquinho maior em bolsa dos Estados Unidos. Tá? Quando a gente vai fazer esses investimentos lá fora, gente, é sempre em ativo global. Tá? Então, a gente não faz análise de empresas nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia. Não é esse a nossa experiência, né? Onde o time tem experiência de analisar a empresa na região aqui da América Latina, Brasil, né? E aí nos países que eu comentei, Argentina, Chile, Peru, México e Colômbia. Quando a gente vai lá para fora, a gente busca fazer essa alocação mais macro, setorial. Tá? Então, se eu gosto de bolsa americana, eu compro S&P e Nasdaq. Como eu gosto mais do setor de tecnologia, por diversas razões, eu tenho um posicionamento maior em Nasdaq do que eu tenho em S&P. Tá? Se por acaso eu não gosto de algum setor do S&P, eu poderia vender um ETF desse setor. Tá? E vamos dizer, putz, banco vai sair super mal dessa crise lá nos Estados Unidos, mas eu gosto de economia americana, de bolsa americana. Então eu compro S&P e eu vendo ETF de banco americano. Tá? Então é mais ou menos isso o que a gente pretende fazer. Né? As commodities, mesma coisa, são commodities globais ou relacionadas ao nosso círculo de conhecimento. Né? Então, minério, petróleo, ouro, cobre, né? Assim, commodities agrícolas, por exemplo, são commodities que a gente não tem muito conhecimento. Tá? Então, vocês não vão ver a gente operando milho, trigo, açúcar, soja. Eventualmente tem oportunidades para ter resultados aí, mas a gente não conhece, tá? Então, a gente prefere focar onde está a experiência do time, porque dessa forma, se a gente acertar, obviamente está tudo bem, mas se errar, fica difícil eu explicar para vocês por que a gente errou. Né? Então, a gente sabe exatamente onde a gente está investindo, qual é o fundamento, tá? A gente explica direitinho o que está acontecendo, se a gente acertar, a gente sabe explicar por quê, e principalmente, se errar, também a gente sabe explicar por quê, tá? Então, isso é fundamental, né? A Natália perguntou se a gente pode comentar, né, de posição e tal, então, tranquilo, é toda a transparência possível, porque tudo que a gente comenta aqui, a gente consegue explicar exatamente o fundamento que está por trás deles, tá? Bom, e a gente viu, né, que ao longo aí desse movimento de queda forte da Bolsa, né, onde todos os fundos de ações caíram, né, natural que o Dália tenha também sofrido, mas a gente notou que sofreu bem menos do que a Bolsa, né, já até mostrando aí no slide. E qual foi, né, por que, né, que vocês caíram tão menos, né, do que a Bolsa? Qual foi o fator que fez com que vocês conseguissem se proteger tão bem? Legal, Rafael. Exato, né, como para quem está olhando o gráfico, fica fácil de visualizar, né? O nosso fundo é a linha azul, o Ibovespa é a linha vermelha, as nossas oscilações são bem menores que o do Ibovespa, e em vários momentos que a Bolsa caiu, a gente não caiu, ou caiu bem menos, né? Esse último pedaço do tempo aqui de fevereiro para cá mostra bastante bem isso. Isso tudo é o que a gente chama, Rafael, de gestão de risco ex ante, né? A carteira é construída para exatamente evitar que o imponderável nos atropele. Né? Então,
você ter essa carteira diversificada, que nem eu comentei, com 25, 30 nomes, ter uma única carteira, onde você não tem soma de decisões ou de posições isoladas, que não se falam, né? E você tem sempre posições de ataque e posições de defesa, né? Você, obviamente, tem que acertar o call, né? Então, acertar essa visão de que o dólar ia subir frente ao real foi bastante importante para a gente, né? A gente só começou a investir na NTNB em abril do ano passado, né? 2018 e comecinho de 2019, a gente ainda não investia em juros. Então, acertar os papéis, né, quando você acha interessante. Então, isso tudo tem contado para a gente poder ter esse desempenho bastante interessante no relativo, né? Obviamente, a gente no ano está negativo, né, por volta de 6,5, eu acho. Ninguém gosta de estar negativo, mas a gente está aqui para uma maratona, não estamos para uma corrida de 100 metros, né? Então, a gente vai tentar recuperar esse número negativo no ano quando o mercado oferecer oportunidade para que a gente faça essa recuperação, tá? Então, voltando um pouquinho no tempo, né? Lá na época do Carnaval, quando saiu a informação de que o vírus efetivamente tinha saído da China, né? Porque até então a gente achava que ele ia estar muito restrito ali na China, então, nós ainda aqui no Brasil estamos muito longe da China, né? Então, tá tranquilo. Mas a gente já vinha reduzindo um pouco a exposição, mas por conta de que, eventualmente, o S&P, né, a Bolsa Americana, poderia estar um pouco esticada, né? Estava subindo há bastante tempo. Então, a gente falou, poxa, vamos reduzir um pouco a nossa exposição. A gente estava na semana do Carnaval ali próximo de 45% de exposição. Lembrando que o nosso intervalo no Total Return é de 20 a 80. Tá? Então, eu estava um pouco abaixo do neutro, né? Se você entender que o neutro, a posição neutra é 50%, que por acaso é onde a gente está agora, tá? A gente está com uma exposição líquida de 50% no fundo. A gente estava nos 45%, veio, né, a notícia no domingo de Carnaval de que o vírus tinha chegado forte na Itália, e aí acendeu o alerta no mundo inteiro. Pomba, se chegou na Itália, para chegar no resto da Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, é 1 minuto. E aí teve aquela correria nas bolsas, né? A bolsa no Brasil, as bolsas estavam fechadas, né, na segunda e na terça-feira. A gente tem um fundo no exterior, a gente conseguiu ainda na segunda e na terça fazer algumas posições defensivas, que foram aumentar dólar, né, comprando título do Tesouro Americano e ouro. E na quarta-feira, quando abriu a bolsa aqui no Brasil, a gente conseguiu, tanto na quarta, na quinta e na sexta, reduzimos as nossas posições em ações no Brasil e aumentamos um pouco mais em dólar e ouro. Tá? E aí, o que foi interessante para a gente foi que a experiência do time foi bastante relevante ao longo das 3 semanas seguintes, né? Não sei se vocês se recordam, né? Ao longo de março, a Bolsa no Brasil teve alguns dias de alta elevada, 8%, 10%, 15%, né, em alguns dias, e a gente teve, né, a calma e a não ansiedade de não comprar nesses dias. Né? Acho que as pessoas, até a gente também fica ansioso, né? No dia bom você acha que está tudo bem, quer comprar, e no dia ruim você acha que está tudo ruim e você quer vender. Né? Então, nos dias ruins, a gente não saiu zerando tudo, né? E nos poucos dias bons que houve naquele mês, a gente não comprou. Né? E aí eu acho que isso foi interessante, porque nos dias seguintes a bolsa caía mais ainda e a gente não tinha aumentado posição. A gente caiu bem menos que a bolsa e também bem menos que a concorrência. Tá? No final, última semana de março, né, lá pelo dia 23, 24, a gente percebeu que poderia ter uma luz no fim do túnel, né? A velocidade de disseminação de casos de Covid na Itália e na Espanha estava diminuindo a velocidade, então a gente e o mercado, né, não é só a gente, passou a entender que entre o início dos casos e o pico, né, poderia ter aí um período de 5 a 6 semanas. Tá? Então, isso aí dá alguma coisa que você possa trabalhar. O mercado passou a entender que a recessão que a gente iria entrar já podia ser, entre aspas, precificada, né? E não era em 62 mil pontos, 61 mil pontos que estava o Ibovespa, nem em 2.100 que estava o S&P, né? Não era 3 mil pontos no S&P, nem 100 mil pontos no Ibovespa, mas também não era 60 mil. Então, a Bolsa começou a iniciar uma recuperação, não só a Bolsa, né, mas os ativos em reais e também os ativos em dólar.
E aí a gente, ao longo da última semana de março, foi aumentando o posicionamento bem aos pouquinhos, 0,5%, 1% por dia. A gente voltou, né, na primeira semana de abril para próximo de 50%. Né? Abril entra com um perfil, um cenário, né, uma visão um pouco mais positiva, né, em relação a todo esse processo de controle do vírus, né, a análise da quarentena horizontal para uma quarentena vertical e os seus impactos nos números de crescimento das economias. E aí a gente aumentou um pouquinho, foi até 55%, 60%, aproveitou bem a recuperação que teve em abril. A gente, demos sorte, a gente ganhou praticamente em todas as pontas, a gente ganhou em Bolsa Brasil, em Bolsa Americana, no ouro, no dólar e na NTNB. Né? Então a gente subiu aí uns 10%, bem próximo ao que a Bolsa subiu, com bem menos risco. Né? E agora em maio a gente está meio que, o mercado corrigiu o excesso negativo que teve em março, né? E agora a gente está avaliando dia a dia como está sendo esse processo que o pessoal chama de reopening, né? Ou seja, as reaberturas das economias, né? A Europa está liderando isso, está na frente. O Brasil ainda está tateando, né? A gente teve o vírus chegando em momentos diferentes nas regiões aqui no Brasil. Então, Sudeste chegou primeiro, depois Nordeste e Norte. No Sul está bem pouco ainda, Centro-Oeste também. Então, tem alguns estados aí com maiores problemas, né? São Paulo com bastante problema, né? A gente toda hora tem uma notícia nova tem rodízio, fecha a escola, tem feriado novo, assim, é loucura, o pessoal não sabe o que fazer direito, e aí fica efetivamente difícil entender para onde vamos, né? Então, nesse momento, e fora isso, temos um tema político com bastante ruído, né? Se já não bastasse todos os problemas que a gente tem, tanto de saúde quanto de dados para a economia, desemprego, tudo isso, você ainda tem o pessoal lá na política batendo cabeça, né? Que não ajuda em nada, né? Então, mais um problema para a gente tomar conta no dia a dia. A gente entende que esses ruídos políticos são efetivamente ruídos, tá, gente? A gente não costuma tomar decisão quando o Moro vai embora, ou quando o Mandetta é demitido, ou quando sei lá o que. Isso para a gente é realmente ruído, não impacta na avaliação dos ativos para a gente de forma consistente. Tá? Obviamente, no dia a bolsa cai, depois ela sobe. Né? Então, não vale a pena a gente tomar decisão por conta desse tipo de evento. O evento que eventualmente faria a gente tomar uma decisão, o evento político, seria uma eventual saída do Paulo Guedes. Tá? Isso realmente faria diferença, porque colocaria em risco toda a agenda liberal que está sendo construída desde o início desse governo. Tá? Então, o tema de privatizações, o tema de controle das contas fiscais, né? Tudo que a gente tem feito aí, a reforma da Previdência que já foi, mas tem a administrativa, tem a tributária, né? Tem as ajudas às empresas. Então, você envolve muito mais do que unicamente o ministro de Saúde, Casa Civil, Defesa, qualquer coisa que possa ter. Tá? Então, o Paulo Guedes, sim, seria um tema bastante fundamental para a gente tomar decisão de investimento. Isso efetivamente poderia levar a uma redução abrupta do nosso posicionamento em ações no Brasil, em NTNB, nesse tipo de coisa, e obviamente a consequente elevação das proteções no fundo. Tá? Então, a gente está avaliando isso, a gente acha que isso não é um risco para agora, tá? Mas, de novo, aqui é muito maluco. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 2 dias, na semana que vem. Então, é literalmente um olho no peixe, um olho no gato, tá? Então, é um olho no peixe ao longo prazo, né? Que nem a gente comentou, a gente está monitorando isso o tempo todo, a gente não está vendo nada que altere essa nossa perspectiva de juro baixo no Brasil por muito tempo, moeda desvalorizada e economia crescendo de forma moderada por mais tempo. Agora, o outro olho no curto prazo é o desenlace todo, né, desse tema do coronavírus, os seus impactos em dados econômicos, né, atividade econômica, desemprego, lucro das empresas, tudo isso, e o tema político aqui no Brasil. Tá? Então,
esse tema de curto prazo hoje é bastante relevante e a gente vai tentando atuar, né, tentando ajustar nossa exposição de maneira bem pontual e bem ágil, né, quando a gente entende que é o caso, para exatamente não ser arrastado para baixo numa eventual nova correção, nem perder uma oportunidade que o mercado eventualmente possa dar de abrir uma janela aí de oportunidade como foi em abril. A gente não acha que vai ter outra janela dessa, a não ser que tenhamos uma notícia concreta de vacina. Tá? Então, até que tenhamos esse tipo de notícia, a gente não vê outro mês como abril acontecendo. Tá? Então, você pode ter sim um mês de maio positivo, 1, 2, 3%, tá? Você pode ter 3, 4, 5 negativo também, tá? Mas uma recuperação mais consistente, como foi abril, a gente só vê se tiver uma notícia relevante em relação ao coronavírus, tá? Paulo, uma pergunta. Você estava falando sobre a agilidade de vocês em sair de algumas posições no curto prazo. A queda da Bolsa, ela aconteceu de forma muito rápida, né? Então, sem precedentes, todo mundo ficou completamente maluco. E os governos também reagiram muito rapidamente, né? Isso, no longo prazo, não pode vir a se tornar um problema ainda maior? De repente, a gente está dando um remédio no momento, no curto prazo, mas para o longo prazo isso pode se tornar um veneno? Pode. Mas é o tal negócio, né? Hoje você não tem, na nossa opinião, tá? Decisões boas. Né? A gente tem que decidir entre o ruim e o menos ruim. A gente agora está no momento de lidar com a vida das pessoas, é o primeiro. Né? Então tem todo o tema de remédio que você pode dar, de ter instalação de infraestrutura hospitalar para atender os doentes, de ter um processo de teste que seja rápido e ágil, né? Porque isso está relacionado àquela transição da quarentena horizontal para a quarentena vertical, porque a gente sabe também que o ideal seria deixar todo mundo em casa, ninguém sai, até ter vacina. Só que, obviamente, o tema econômico vai matar muito mais gente, né, do que se a gente fizer essa quarentena que a gente chama de vertical. Né, vai soltando alguns setores gradativamente, porque a gente não sabe quando vai ter vacina. Né? Não vai ser amanhã, não vai ser mês que vem, não vai ser, não sei nem se esse ano. Tá? Então, o ser humano, quando ele está acuado, gera reações agressivas. Né? Uma família com fome, o que um pai de família faz no momento desse? Ele chega em casa e não tem dinheiro para comprar comida. A gente sabe o que pode acontecer. Tá? Então, deixar todo mundo preso para não pegar o vírus, lembrando que a razão, né, de casos fatais para total de casos é muito baixa, né? Ou seja, a taxa de natalidade do vírus não é super alta, é muito perigoso. Então, você tem que ter esse equilíbrio de como atuar. Então, nesse momento, o que os governos estão fazendo é jogando dinheiro na economia para evitar que tenhamos uma crise social de proporções homéricas. Né? Então, o pessoal que é autônomo ou que trabalha em empresas pequenas, né? Ou empresas não só que produzem, mas que de serviços principalmente, que serão demitidas, que tenham dinheiro para poder comer e poder viver, e poder morar, né? Até que esse vírus passe. Tá? Então, isso vale aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, na Ásia, em todo lugar. Na hora que esse problema passar, né, que é o pior dos problemas, a gente vai ver como lidar com o segundo problema. Né? Que aí é o tema que você falou, a gente vai conviver com uma economia, né, bastante líquida, né, com muito dinheiro público jogado, vamos dizer assim, e os dois principais efeitos poderiam ser inflação e contas fiscais quebradas, correto? A gente acha que o problema de inflação ele é um problema menor. Tá? A gente tem visto já um processo de desinflação no mundo acontecendo já há bastante tempo. Né? Os juros estão baixos no mundo hoje, não é por acaso, é porque a gente está tendo um efeito de corte de inflação relacionado muito a tema de produtividade e eficiência gerado pela evolução da tecnologia. Tá? Nada além disso.
né? A economia americana, né, até o ano passado, ela estava trabalhando no pleno emprego. Ou seja, todo mundo nos Estados Unidos que queria trabalhar tinha emprego para si. E por que não tem inflação? Exatamente por isso. Tá? É por isso que o Banco Central americano, ele, até 2018, ele estava subindo os juros. Porque ele achava que não é possível que uma economia no pleno emprego, né, ou seja, todo mundo empregado, não vai gerar inflação. Só que ele viu que estava errado, né? A última vez que ele subiu os juros foi em dezembro de 2018, e depois daí ele parou de subir os juros, não só parou de subir, como passou a cortar os juros e a jogar dinheiro na economia, né? Porque ele viu, putz, subir demais os juros ali, porque não precisava. Tá? Então, e ainda mais num mundo com um desemprego maior, né, normalmente a inflação advém muito por conta de consumo das famílias. Né? Então, você vai ter muito mais gente desempregada sem renda excedente. Né? E essas pessoas que passaram um tempo desempregadas, na hora que elas voltam a conseguir emprego, elas vão ter outros hábitos de consumo mais conservadores, elas vão passar a poupar mais até para recuperar a poupança que tinham antes. Tá? E passam também a consumir menos porque sabem que, poxa, eu quase morri com a crise de 2008. Quase morri com a crise do coronavírus. Pô, bicho, eu não vou trocar de televisão a cada 3 anos. Eu não vou trocar de carro a cada 3 ou 4. Eu vou manter minha geladeira aqui por 10 anos. Então, isso vai gerar um hábito de consumo bastante diferente. Né? Então, se você tem menos gente comprando e menos gente que pode comprar, você não tem pressão em preço. Tá? Então, a gente acha que inflação a gente não vê no curto, médio prazo, tá? E aí, o grande tema que fica para a gente é exatamente o tema fiscal. Tá? Então, você vai ter esse problema, eventualmente, no Brasil, mais até do que nos Estados Unidos, por incrível que pareça, tá, gente? Mesmo os Estados Unidos tendo imprimido, né, ou jogado muito mais dinheiro no mercado, na economia, do que o Brasil. Porque os Estados Unidos imprimem a moeda mais demandada do mundo. Tá? Então, por mais dinheiro que eles imprimam, obviamente isso vai ter um limite, mas a gente acha que ainda não chegou no limite. Tá? Todos os países do mundo, todas as empresas do mundo demandam dólares. Tá? Então, enquanto houver essa demanda por dólar como defesa, como investimento, inclusive, moeda de troca, moeda de referência de valor, né, para você se proteger, é difícil que os Estados Unidos terem um problema fiscal. O problema fiscal aconteceria como quando os Estados Unidos fossem vender título do Tesouro e ninguém quisesse comprar. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que subir os juros. Né? Aí o custo para ele pagar todo esse dinheiro que ele imprimiu, né, de título que ele jogou no mercado, começa a ficar inviável para ele. E aí a economia americana, né, poderia entrar em colapso por conta disso, pelo tema fiscal. Tá? Mas a gente não acha que isso é provável. Tá? Para a gente isso é menos provável do que mais provável. Exatamente porque você também não tem uma outra moeda forte que poderia eventualmente tomar o lugar nos Estados Unidos como moeda de referência no mundo. Né? Você tem o euro, quem imprime o euro? É a Alemanha? É a França? É a Itália? Pô, não tem. Né? Para a gente o euro vai ter um processo de desintegração aí nos próximos 5, 10 anos. O Japão não cresce há 20 anos. Né? Não tem como o ien ser moeda de referência. A Suíça, o franco suíço, é um país muito pequeno, pouco representativo. A China, o renminbi, difícil, né? Por todo um tema que a gente analisa de demografia, Alô? Pode pedir para subir. Como é que é? De regime político, né? De diferenças sociais que tem na China, né? Tanto na geografia também. Então, é pouco provável que a China passe a ser a potência de referência no mundo e a sua moeda também é a moeda de referência. Tá? Então, há esses riscos, sim, que você comentou, mas a gente vê ele mais forte para o Brasil, tá? E menos forte e bem menos provável para os Estados Unidos. Tá? Então, a gente vê, né, não sei se vocês chegaram a ler a nossa última carta, que agora é do mês de abril, a gente fala que eventualmente pode ter uma bolha se formando, né, no Nasdaq. Tá? Então, os Estados Unidos é a principal economia,
são americanas as principais empresas de tecnologia do mundo, são as empresas de tecnologia do mundo as mais preparadas para se aproveitar desse novo ambiente que a gente já está vivendo e vai viver daqui para frente. Você tem uma enxurrada de dólares sendo jogados, né, nas economias no mundo. Para onde vai esse dinheiro, dado que os juros nas principais economias do mundo está muito baixo, né? 0, meio, 1. Você vai para o Nasdaq, vai para a S&P e vai para a Treasury. Tá? Então, é isso que a gente quer dizer, por isso que a gente tem investimento hoje em Bolsa Americana e no Treasury, no Total Return, e por isso que a gente, em dezembro, obviamente a gente não estava prevendo o Covid, era mais por um tema de dólar forte no mundo, que a gente abriu a nossa estratégia da Alia Global Allocation, que é o nosso fundo de investimentos em ativos no exterior. Tá? Esse fundo já tem 80% do seu risco em ativos no exterior, tá? Hoje denominados em dólares, sem hedge. Tá? E para vocês terem uma ideia, o total return esse ano até agora está caindo 6,5%, o Global Allocation está subindo 17%. Tá? Então, 17%. Então, ele funciona muito bem como um processo de diversificação da carteira. Né? Se a gente tivesse só o total return aqui na Dália, estaríamos todos negativos no ano. Como temos também o Global Allocation, a gente não está perdendo. Tá? Então, já esse fundo, né, a gente espera vai estar nas plataformas, obviamente, principalmente na XP. Ele é um fundo mais barato para o cotista, tá? Ele cobra 1,5% de taxa de administração e 15% de taxa de performance. Nessa nova realidade do Brasil de juro baixo, não precisa ter fundo multimercado cobrando 2% de administração e 20% de taxa de performance. É também um passo inovador que a gente está dando em oferecer um produto mais barato para o cotista, tá? Que vai proporcionar também essa diversificação, né, entre uma carteira que a gente tem hoje muito concentrada em ativos em reais, correto? Para você poder ter um pezinho lá também, comprando Nasdaq, S&P, título do Tesouro Americano, ouro, tá? Eventualmente outros ativos que a gente acha que vão ser interessantes ao longo do tempo, tá? Bom, e quanto à questão fiscal, né? Então, vocês têm NTNB na carteira, né? E você tocou no assunto, né, sobre o problema fiscal brasileiro, tudo que, né, com toda essa conturbado cenário político, né, isso pode ter alguma interferência, né? Então, quer saber como vocês estão enxergando isso? Se a gente corre algum risco de perder o controle das contas públicas, ou vocês acham que deve continuar bem encaminhado e a gente, apesar, né, do momento de curto prazo ser de mais gastos, e tem realmente que ser, mas que depois a gente vai voltar a uma trajetória de redução de dívidas e com isso as NTNBs passariam tranquilas, né? Como vocês estão enxergando isso? Olhando o curto prazo, nada é muito tranquilo, né? A gente tem NTNB a 2018, 2028 e a 2030, tá? É o horizonte de curto, médio prazo que a gente consegue enxergar. A gente não acha que o Brasil deveria ter juros reais de 3%, tá? Que é onde estão essas NTNBs hoje. Porque a gente, no curto prazo, está reduzindo a Selic, né? E a gente não vê risco de inflação crescente nos próximos 2, 3 anos. Tá? Então, por conta disso, esses papéis nesse vencimento deveriam estar tradando aí entre 1,5% e 2% de risco real, de juro real, né? E não 3% como estão agora, tá, Rafael? A gente vê, dadas as condições atuais, com o time do Paulo Guedes que está, a gente não vê muito risco de desequilíbrio sustentável e profundo nas contas fiscais, tá? Então, a gente imagina que, continuando essa equipe, nós vamos voltar a ter as reformas que são necessárias para o país sendo aprovadas no Congresso. Obviamente, esse ano ficou um pouco complicado por conta do coronavírus, né, que está até se estendendo muito, e aí vai acabar emendando com eleição, e a gente sabe que ano de eleição no Brasil nada acontece no Congresso, ou muito pouco, mas a gente imagina que no começo, ou logo quando passarem as eleições, a gente volte a analisar a reforma tributária e a reforma administrativa,
tá? E eventualmente também no ano que vem a gente volte ao programa de privatizações. Tá? Então, a gente acha que o tema fiscal desse ano, ele sim fica comprometido por uma boa causa. Né? O governo tem que liberar dinheiro, sim. Tá? Não dá para ficar tentando defender algum -1, -2 de déficit quando tem gente sofrendo. Tá? E gente sofrendo por causa, tipo, não é culpa de ninguém. Né? Então, não tem o que fazer. É a função do país, é a função do governo ajudar essas pessoas, não importa o tamanho do déficit que vai acontecer agora. Né? E aí, obviamente, tendo uma equipe competente como ele tem, né, não só no Ministério da Fazenda, mas todo o tema lá na Secretaria de Privatização, no Banco Central, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, preparar o terreno para começar a reequilibrar essas contas a partir do ano que vem, quando o país, esperamos, volte a crescer, mesmo que seja pouco. Tá? Então, a gente ainda não enxerga esse desequilíbrio fiscal relevante. Tá? De novo, esse ano teremos sim esse desequilíbrio por uma boa razão ou por uma má razão, né, nesse sentido, mas não tem o que fazer nesse ano. Né? Mesma coisa dos Estados Unidos. Estão jogando dinheiro na economia, o que for, né? O que a gente chama de dinheiro de helicóptero. Né? O cara recebe dinheiro em casa. Né? Aqui o cara na caixa tem que entrar no app e tal. Nos Estados Unidos, não. O cara recebe um cheque em casa, literalmente. Tá? Para todo mundo. Então, é o que tem que ser feito agora, Rafael. Não tem o que fazer. Né? Até encaixa um pouco o que a Natália perguntou mais cedo. Depois a gente resolve esse outro problema. Tá? Mas por conta desse cenário, que o juro já está baixo no mundo inteiro, você não vai ter, na nossa opinião, problema de inflação voltando de forma relevante, tá? E as instituições estão todas bem, você não teve um problema em banco, né, que nem foi a crise de 2008, que você teve bancos quebrando. Agora você não tem bancos quebrando, mesmo que os bancos europeus estejam em situação fragilizada, mas você não tem uma iminência de quebradeira de banco lá, tá? Muito menos nos Estados Unidos e muito menos no Brasil. Então, a saída da crise nesse sentido fica um pouco mais fácil. Tá? Então, a gente acha que isso é para ser olhado sim, mas não é o nosso principal risco agora, esse ano. Tá? A gente vai ver como as coisas andam daqui para lá, sendo que o principal risco para isso, de novo, é se o Paulo Guedes não permanece. Tá? Esse, para a gente, é o principal risco desse tema de desequilíbrio fiscal olhando para frente. Você comentou aí sobre a carta, né, de vocês, até tinha lido, até aproveito para parabenizar, que está bem interessante, é uma carta que traz algumas reflexões, não só o que aconteceu no cenário, né, então aconselho todo mundo a dar uma lida. E você, né, eu tinha realmente notado, né, sobre esse assunto da bolha, né, e era uma pergunta que eu queria fazer, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, vocês estão vendo que pode, fala sobre essa possível bolha, né, causada, imagino que por causa de todo esse dinheiro que está sendo injetado na economia, né, então é o que eu também já ouvi falar de inflação de ativos, né, e vocês não enxergam que, não ficou claro para mim isso, vocês enxergam que isso pode vir a formar uma bolha nas bolsas também, ou se não? Não, a gente acha que se houver uma bolha, ela será no Nasdaq. É exatamente pelo que a gente comentou, que o Nasdaq concentra empresas de tecnologia, e tecnologia já há algum tempo, e agora mais ainda, é o nome do jogo. Né? Então, não por acaso que Facebook, Amazon, Google, Microsoft e... Qual é a quinta? Foi isso? Microsoft, Google, Facebook, Amazon e Apple. Opa! Nosso amigo da Apple, claro. São as maiores empresas do mundo. Né? E, obviamente, elas arrastam todas as outras relacionadas, né, de outros temas de tecnologia. Tá? Então, de novo, essas empresas vão puxar, né, esse setor, né, vai puxar a recuperação econômica no mundo. Empresas que não possuem uma aderência, não utilizam muita tecnologia nos seus processos, vão ter que se ajustar, tá, a isso. Né? As pessoas no mercado de trabalho que não
estão muito inseridas, né, nesse tema de tecnologia têm que se adaptar, têm que passar a utilizar ferramentas para fazer melhor o seu trabalho. Tá? Então, se você tem muito dinheiro no mundo, né, sobrando, dólar é a moeda forte, hegemônica, de referência, não só como ataque, né, como investimento, mas como defesa. Né? Na crise, o dólar sobe. E quando está tudo bem, o dólar também sobe. Né? Tá, mas eu compro dólar, mas eu faço o que com esse dólar? Na crise brava, você deixa em caixa, né? Você deixa no banco, e se a crise começa a melhorar, você vai para ativo em dólar, você vai para ativo em empresa americana. Tá? Então, a gente comenta que é possível que isso aconteça, né? Os ingredientes, né, estão todos aí, né, para fazer essa receita, tá? Então, vamos ver como que será a atividade do Fed daqui para frente, se vai continuar jogando dinheiro na economia, né, imprimindo dinheiro e vendendo títulos públicos, para ver para onde vai migrar esse dinheiro. Tá? Então, foi uma coisa parecida que aconteceu em 99, você teve uma valorização do dólar, né, e a bolha do Nasdaq, tá? Só que, obviamente, naquele momento, as empresas de tecnologia eram muito menores e muito menos relevantes na economia do mundo do que são hoje. Né? Não existia o Zoom naquela época, né? Não existia Airbnb, não existia Facebook, não existia Apple, assim, era um outro mundo. Hoje não, elas estão muito mais parrudas, você tem uma... como é que se fala? Elas estão embrenhadas, né, em vários setores de atividade, em vários setores da sociedade, então é uma coisa muito mais robusta que a gente está falando aqui. Né? O Nasdaq hoje é muito mais robusto do que era no passado. Pra vocês terem uma ideia, o S&P, naquele momento, não sei se era 1 ou 2% do índice era de empresas de tecnologia, hoje é mais de 20%. Tá? Então, é efetivamente uma nova realidade. Tá? Então, para eventualmente esse movimento se tornar uma bolha, tem chão para andar. Tá? E o que a gente vai fazer é ficar percebendo, né, ficar analisando os dados para ver se isso está acontecendo, que a gente vai participar dele, né, até achar que o momento está ficando esquisito, né, até achar que o troço foi demais. Tá? E aí a gente, de forma sempre moderada e equilibrada, né, como a gente monta a posição, a gente vai também procurar defesas ou redução dessa posição se a gente entender que o cenário está ficando esquisito. Tá? Então, essa é a ideia por trás da carta, né, para a gente ficar de olho. Né? Hoje em dia, não é a gente estar falando isso, né? O mundo inteiro fala de dólar de S&P de ouro. Assim, então, quando todo mundo fala a mesma coisa, você já tem um pouquinho de cabelo branco aí, Rafael, você sabe o que acontece, né? As coisas acontecem rápido. Tá? Então, muito olho aberto, né? A gente está comprado em dólar, está comprado em Nasdaq, está comprado em ouro. Mas tudo dentro de uma carteira equilibrada, diversificada. A gente não tem só dólar, não tem só ouro e não tem só bolsa americana. Né? Tem outras coisas junto. A gente espera que uma proteja a outra, né? E que se as coisas vão indo bem, a gente consiga ir gerando um resultado ajustado a risco interessante para os nossos cotistas. Tá? Bom, acho que já está meio que avançando aqui no horário, mas antes, eu queria voltar quando você apresentou lá os fundos, ali não estava o fundo de previdência, né? Que a gente também tem aqui o fundo de previdência. E eu estava comparando ele aqui com o Total Return e eu vi que ele tem uma correlação bem grande, né? Realmente é para andar muito parecido com o Total Return? Boa pergunta. Eu não coloquei na tabelinha porque ele é a mesma estratégia do Total Return. Né? Então, ali nós temos nossas 3 estratégias, né? O Total Return, o Global Allocation e o FIA, o DALIA institucional. O DALIA 70, ele tem a mesma estratégia do Total Return com menos risco. Tá? Então, até por conta das restrições que a SUSEP impõe, né, para fundo de previdência em relação a um fundo multimercado mais amplo como é o Total Return. Tá? Então, ele tem as mesmas posições do Total Return numa razão inferior, num relativo menor. Tá? E aí o que acontece é que ele acaba, em momentos bons, andando parecido com o Total Return, porque ele não cobra performance, Rafael.
Então, ele só tem custo de taxa de administração. Tá? Então, esse é um fundo bastante interessante para a Previdência, pessoal que gosta de olhar bem para o longo prazo. Tá? A gente tinha fechado ele, tá? Por volta de 330 milhões lá em janeiro, e agora, né, em abril, o pessoal da XP, nosso parceiraço, tá, desde o princípio, pediu para a gente abrir para um volume, tá? Então a gente reabriu ele para 60 milhões de reais. Tá? Então ele está aberto aí já há umas 2 semanas. Então quem ainda achar interessante e quiser dar uma corrida e quiser apostar um pouquinho nele, eu sinceramente acho que vale a pena. Tá? A relação risco-retorno dele é bastante interessante, mais até do que o total return, de novo, porque ele tem menos risco e ele tem tido um desempenho, que nem você falou, bastante parecido. Tá, ok. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Bom, acho que a gente já compreendeu vários assuntos aqui, juros, dólar, a Bolsa brasileira, a Bolsa americana, passamos por tudo, até Previdência, né? Isso. E muito esclarecedora a conversa com vocês. A gente gosta muito dos fundos da Dália, a gente trabalha bastante a casa, e a gente espera ter bastante contato com vocês, ou pessoalmente, quando for possível, né? E marcar mais alguns bate-papos. Claro, estamos à disposição, Natália. O que eu indico até para vocês também, para os investidores, né, se cadastrem no nosso site, né, porque aí vocês recebem a carta de primeira mão. Todas as cartas a gente sobe no site, tá? Elas são cartas simples, com essa visão que o Rafael comentou, sempre olhando para frente, tá? Que a gente quer passar como que a gente pensa. Tá? A gente não fica analisando o que passou, todo mundo sabe hoje, né? Tá no jornal, todo mundo vê na internet. Então, a gente gosta mesmo de tentar passar como que a gente pensa e ir olhando para frente. Tá? E aí sempre com uma linguagem bem simples e às vezes até humorada. Né? Tem uma carta nossa que é até inovadora, a de novembro do ano passado. Sugiro vocês entrarem no site e no computador botar, porque tem um efeito interessante que vocês vão ver, mas só se olhar do computador. Tá? De novo, elas têm 2 páginas só, muito bem escritas, né, com essa linguagem tranquila, e elas são escritas pelo nosso sócio Felipe Irai. Tá? Dizem que ele é 80% Warren Buffett e 20% Machado de Assis. Tá? Então, tem tido bastante elogio, graças a Deus, né, da carta, e no site está todo o histórico dele, nosso, tá? Então, desde junho de 2018, vale a pena dar uma olhada, tá? É bastante interessante. E também se inscrever no nosso canal do Instagram, né, no Dália Capital. A gente posta vídeo de vez em quando, responde pergunta, tá? Se quiserem passar também pergunta pelo e-mail, cara, a gente atende todo mundo com o maior prazer, tá? Tanto vocês quanto os clientes também, tá? Tá, ok, obrigada, Paula. Eu que agradeço de novo, pessoal. Quando isso passar, a gente bate um papo, toma uma cerveja juntos e fala de mais coisas melhores do que a gente falou aqui hoje. Ótimo. Até mais. Tchau. Tchau, Paula. Valeu, pessoal. Tchau, Thiago. Tchau, Rafael. Tchau.